Graça e paz, meu amado, que Deus ele te dê uma manhã abençoada, que Deus te dê uma tarde e uma noite abençoada e uma semana que se inicia abençoada. E que você coloque aos pés de Jesus de Nazaré todas as suas causas, todas as suas aflições, todos os seus problemas, coloque a sua família diante dele, ore por sua família, ore por você e que também você possa agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida, por tudo que o Senhor tem te dado, pela proteção, pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado. E se você ainda não conhece Jesus de Nazaré, esta é a oportunidade, este é o momento para você conhecer Jesus Cristo. Eu queria meditar nesta manhã no Salmo 32. O Salmo 32 ele é um salmo de Davi e o título desse salmo diz assim: A bem-aventurança de quem recebe o perdão. O versículo 1 diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Meu amado, feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. O sacrifício de Jesus na cruz, meu amado, foi para que nós tivéssemos perdão pelos nossos pecados e para que nós tivéssemos a salvação que é dada a todos nós de graça. Mas Jesus, ele é educado, ele está à porta, ele bate na porta do seu coração, ele bate na porta da sua casa, na porta da sua família, e ele só vai entrar, meu amado, se você abrir espaço, se você abrir a porta do seu coração para ele entrar na sua vida. E Cristo, ele restaura a comunhão com Deus, porque com a queda do homem lá no Jardim do Éden, existia um grande abismo entre o homem e Deus. E Jesus veio para fazer esse sacrifício, para nos reconciliar com Deus. Então hoje nós somos reconciliados com Deus e nós temos direito de receber o perdão. Mas o meu coração ele precisa estar limpo, eu preciso confessar, eu preciso colocar diante de Deus todas as minhas transgressões. E o Salmo começa dizendo: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Nós precisamos de perdão, meu amado. O perdão de Deus é uma necessidade humana básica. A experiência da falta de perdão é a mais dramática do ser humano. Nós não conseguimos conviver com a culpa. A não confissão do pecado nos faz adoecer física, emocional e espiritualmente e tira a razão de viver de muitas pessoas. Então nós precisamos de perdão. E Jesus, ele nos oferece esse perdão. Olha o versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Nem sempre foi assim. Na antiga aliança, quem fazia todo o sacrifício de purificação era somente o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, mas nós, por causa do sangue de Cristo, nós podemos entrar livremente no Santo dos Santos, ou seja, meu amado, na presença de Deus. A santidade de Deus não nos mantém do lado de fora. Nós podemos entrar porque a penalidade que merecíamos foi carregada por Cristo na cruz do Calvário, quando ele padeceu e morreu por nós. Então, não precisa ter intermediário. Hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 em diante, a palavra de Deus diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez aqui, meu amado, é liberdade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Amém, meu amado? Fiel é Jesus, fiel é Deus, e Cristo, ele restaura a comunhão de Deus com o homem. E Davi aqui nesse salmo, ele vem abrir o seu coração diante de Deus. Ele diz assim no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Meu amado, nós precisamos colocar diante de Deus, diante de Jesus de Nazaré a nossa vida e confessar os nossos pecados. Jesus, ele nos ensina que nós devemos ir para o nosso quarto em secreto e em secreto falar com ele. E em secreto ele vai nos responder, meu amado. Coloque diante de Deus o seu pecado. Confesse todos os seus pecados a Deus. Por quê? Porque hoje, nesta manhã, Jesus de Nazaré, ele está te oferecendo perdão pelos seus pecados. Amém? Olha só o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10 também, no versículo 16, diz assim, ó, esta é a aliança que farei com eles quem? Conosco, com o povo de Deus, com aqueles que confessam Jesus como Senhor da sua vida. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha só, Jesus de Nazaré, ele perdoa os nossos pecados, meu amado, e não se lembra mais. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você seja, venha Jesus. Ele quer restaurar a sua vida, ele quer restaurar a comunhão da sua família, ele quer te fazer um novo homem, ele quer mudar a sua história, mas você precisa primeiro vir aos pés de Jesus de Nazaré. Olha só o que diz aqui, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então Jesus, ele veio para levar sobre ele todos os nossos pecados e para tornar o nosso fardo leve. Nós precisamos confessar, nós precisamos crer e nós precisamos viver o novo de Deus. E Davi aqui, meu amado, enquanto Davi deixou os pecados cobertos, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Quando você não confessa o seu pecado a Deus, os seus ossos se envelhecem. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Todo dia. Por quê? Porque o pecado faz adoecer física, emocional e espiritualmente. Entendeu? A sua alma, minha amada, ela chora todo dia. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. A nossa alma, ela sofre quando você está no pecado, porque ela tem entendimento e discernimento para onde ela vai. E Davi aqui, ele diz que enquanto ele calou os pecados, os olhos envelheceram. Olha só por quê. O versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Diz que dia e noite, meu amado, o castigo de Deus vem sobre o homem, e as forças se acabaram como sereno que seca no calor do verão. Então nós precisamos colocar diante de Deus os nossos pecados. Deus, ele não nos vê como o homem nos vê. As pessoas, os seres humanos, eles querem jogar na nossa cara o nosso pecado. Eles querem nos acusar, mas isso não é importante, porque a palavra de Deus aqui, que ele perdoa os nossos pecados e não se lembra mais. É isto que é importante, porque quem define o nosso caráter não é o homem. Quem define o nosso caráter é Deus, meu amado. É Ele que nos conhece, é Ele que sonda os nossos corações. Então que nesta manhã você abra o seu coração. Sabe por quê? Porque o caminho para a presença de Deus estava cercado por uma grossa cortina, por um véu. Mas com a morte de Cristo o véu foi rasgado de alto a baixo. E o caminho para Deus, meu amado, foi aberto. E esse caminho é um novo e vivo caminho. Esse caminho não é um ritual
uma cerimônia ou uma liturgia, mas uma pessoa. Este caminho é Jesus. Amém? Olha só o que diz aqui o versículo 5 do Salmo 32. Davi diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que lindo. Davi confessou ao Senhor os seus pecados, as suas transgressões, e Deus o perdoou. E Davi, ele tinha paz no seu coração. Davi, meu amado, ele dormiu, ele morreu com fartos dias de vida, ele morreu em paz. E ele foi o maior rei de Israel de todos os tempos. Então, ele nos serve como exemplo de arrependimento. Nós temos aqui um testemunho do nosso irmão Davi. Que coisa mais linda. Então você tem a oportunidade de confessar o seu pecado a Deus. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não pense no que os outros vão falar sobre você. O que é importante é a sua vida com Deus. Nós precisamos aprender a pedir perdão a Deus. Há pessoas que se sentem tristes por não terem pecado, mas porque foram descobertas em seu pecado. Não há arrependimento, mas decepção. Isso acontece. Muitas vezes as pessoas estão tão assim atoladas no lamaçal do pecado que aquilo que ela pratica já se torna comum na vida dela. O pecado está tão enraizado ali que tudo que ela faz de errado, ela já não pesa mais nada sobre a sua consciência. Por quê? Porque o pecado já faz parte da vida. Mas o pecado, ele gera morte. Ele gera morte espiritual. Você está fora da presença de Deus, meu amado. Isso é uma coisa muito séria. E o perdão é um presente de Deus. Você sabia disso? O perdão, ele nos é dado por Jesus de Nazaré. Nos é possibilitado, meu amado, através do sangue de Cristo. É livre e é gracioso. E é prometido aos que confessam o seu pecado. Amém? Olha o que diz o versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Por isso, meu amado, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar a Deus. Assim, quando as grandes ondas de sofrimentos vierem, não chegarão até ele. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que cuida de nós. Mas nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos aceitar Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Mas tudo isso precisa ser feito com amor, com o coração aberto. Amém? 7. Tu és o meu esconderijo. O Senhor tem sido o seu esconderijo, meu amado. Tu me preservas na tribulação. Você tem sentido a presença de Deus te carregando no colo quando você está diante de uma grande tribulação. E me cercas de alegres cantos de livramento. Olha o que o Senhor faz. Ele nos livra da aflição. É claro que nós vamos passar pelas aflições da vida. Nós passamos pelas aflições, pelas tribulações, pelas provações, mas nós temos a certeza que nós teremos a vitória, porque nós somos irmãos de sangue de Jesus de Nazaré, meu amado. O versículo 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Quando nós nos colocamos perante Jesus de Nazaré, Ele nos ensina o caminho por onde nós devemos andar. E Ele vai nos guiar. E Ele vai nos orientar em tudo. Se você tem feito ou tem tomado decisões na sua vida sem perguntar a Jesus, não faça mais isso. Nós temos um Deus que cuida de nós. Peça o direcionamento a Deus. Fale com Ele. Você tem livre acesso a Deus. Você pode falar com o Pai aonde você estiver, em qualquer lugar e em qualquer momento. Você tem livre acesso a Ele. Então peça a Ele direção, Ele vai instruir, porque se eu caminho nas veredas do Senhor, se eu estou fazendo a vontade do meu Deus, Ele vai me instruir através da palavra.
das Escrituras Sagradas, meu amado. Não é apenas Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Aqui é a voz, é a boca de Deus falando conosco. Ele vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. E sobre as vistas de Deus, Ele nos dará consolo. Quando você tem intimidade com Deus, você ouve a voz de Deus. Você tem ouvidos e olhos espirituais. E é o que nós precisamos. Nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. O versículo 8, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte já não te obedecem. Meu amado, olha só, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Peça entendimento ao Senhor, peça discernimento ao Senhor que Ele vai te dar. Não queira fazer as coisas por si mesmo. Nós precisamos de Deus nos instruindo e nos guiando, porque o que Deus tem e o que Deus quer para nós é sempre o melhor. Agora, quando você quer viver a sua própria sorte, meu amado, vai chegar um certo momento que você vai ter problemas, você vai quebrar a cara, você vai se arrepender, e tem situações que não se revertem mais. Agora, quando você tem Jesus na sua vida, você tem um Pai amoroso, você tem um Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. E quando Jesus ele veio, que Ele habitou entre nós, que Ele se fez carne, e que Ele morreu, e que Ele subiu aos céus, Ele voltou como primogênito. Ele veio como unigênito de Deus, mas quando Ele voltou para a glória e sentou à destra de Deus, Ele era o primogênito. Sabe por quê? Porque aqui Ele deixou muitos irmãos. E nós somos irmãos de Jesus de Nazaré. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa linda. Então, não sejais como o cavalo ou a mula. Não seja uma pessoa ignorante aos seus próprios olhos. Abra o seu coração, peça entendimento a Deus. Por quê? Porque o cavalo e a mula, eles são guiados com freios e cabreços, eles são dominados. E de outra sorte não te obedecem. Aqui está trazendo essa metáfora para abrir os nossos olhos. Não seja como o cavalo ou a mula, porque nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós somos pessoas separadas por Deus para viver uma vida de santidade. E se Deus não é o Senhor da sua vida, hoje você tem a oportunidade de abrir o seu coração. Olha o que diz o versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Os maus, meu amado, sofrem muito pela ignorância, mas os que confiam em Deus, os que confiam no Senhor, são protegidos pelo seu amor. E isso não é lindo? E nós precisamos buscar, nós precisamos louvar o nosso Deus. Olha que testemunho de Davi aqui. Olha o que Davi fez. Enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos, o seu corpo físico sofria. Ele não tinha paz enquanto o pecado não era confessado. E aqui o versículo 10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E Deus, nesta manhã, Ele está te oferecendo a misericórdia, Ele está te oferecendo todo o amor, todo o carinho. Talvez você está passando por grande luta, talvez você está no sofrimento, você tem chorado, mas Deus, meu amado, Ele tem visto as suas lágrimas. E o que Deus quer de você nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, é que você se coloque aos pés dEle, se prostre aos pés de Jesus de Nazaré, chore aos pés de Jesus e coloque as suas causas, a sua vida completamente nas mãos dele. Porque a palavra que diz, porque o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Todos que estão corretos têm que se alegrar na presença de Deus. E nós precisamos confiar e nós precisamos crer nesse Deus maravilhoso. O versículo 11, para encerrar o salmo, diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que são retos de coração. Então, você que está correto perante o Senhor, alegre-se e fique contente por causa daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Cante com alegria,
Louve ao Senhor, medite nas Escrituras Sagradas, assim como você precisa se alimentar o seu corpo físico todo dia, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E nós fazemos isso, meu amado, através da meditação nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos orar, porque Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele se inclina para ouvir a oração do justo. E que nesta manhã, Deus, Ele possa abençoar a sua vida. E que você possa tomar posse desta palavra. E que você possa entender o aconselhamento vindo do nosso Senhor. Que você possa ser como Davi, não calar os pecados, confessar ao Senhor, porque nós teremos a vitória. Porque Deus, meu amado, Ele é fiel. E Jesus de Nazaré, Ele nos ama. Ele fez um sacrifício por nossa causa. E tudo isso que foi feito por Deus e por Jesus foi por amor. Foi por amor a você, foi por amor a mim, foi por amor à humanidade. Mas o que nós temos visto hoje é que a maioria dos seres humanos não querem saber de Deus. E isto é uma coisa muito séria. E que Deus Ele possa te abençoar e que você possa resplandecer o brilho de Cristo. Amém.